Boa noite, Anderson. Boa noite. Um empate que deixa o Avaí numa situação mais complicada ainda na Série B, né? Uma distância longa para o G4 agora, mas eu queria focar um pouquinho hoje nas tuas substituições. Tu optou pelo Gaspar antes da entrada do Pedrinho. O Pedrinho havia sido titular na última partida, né? E aí hoje tu opta pelo Gaspar. E também eu queria saber o porquê da manutenção do Pedro Cássio por tanto tempo na partida. Ele que hoje jogou até de ponta direita, apareceu muito no ataque também, mas sem tanta produtividade para a equipe. Eu gostaria de entender o porquê manter tanto tempo o Pedro Cássio. Cara, isso são opções, né? Se você estivesse no meu lugar, talvez você pudesse fazer algumas outras coisas. Eu estou no dia a dia, eu estou vendo o que é. O jogo não é só para frente, como as pessoas acham, cara. Você tem que defender também. Do lado direito deles lá, tinha um jogador muito potente, que é o principal válvula de escape deles. Então não adiantava colocar um jogador, talvez, que é bom para frente, mas que a gente ia sofrer para trás. O jogo é equilíbrio, não é simplesmente colocar jogador para frente. Se fosse isso, era muito fácil, gente. Não precisa de treinador, não precisa de ninguém, não. Faz uma enquete, troca e vai embora. Futebol é equilíbrio. A gente tinha que buscar o resultado, mas também não podia tomar gol. Senão acaba o jogo. Você vai para frente demais, você vai tomar 2, 3 gols, acabou o jogo, acabou. Como aconteceu já em outros jogos. Então a gente estava com a perspectiva de ter um jogador ali que tivesse uma recomposição melhor. Outro dia o Pedrinho jogou, parece que ninguém gostou. Todo mundo meteu o pau, falou que não serve. Todo mundo não serve, parece. Não podemos descartar todo mundo assim. Então é equilíbrio. Nós estamos tentando buscar o gol de forma organizada, porque senão se você causar o caos aqui, você pode ganhar um jogo, mas pode perder também. A gente até o último lance do jogo, a gente poderia ter ganho o jogo. Criamos situações para isso, tivemos bola na trave, tivemos situações ali muito perto de poder fazer o gol, infelizmente não conseguimos. Mas não é só isso, se fosse só substituição, gente, é a coisa mais fácil do mundo. É só trocar, mas não. O futebol tem equilíbrio. Você não vai jogar com 5, 6 atacantes, isso não quer dizer que você vai ser muito ofensivo. Entendeu? A gente está buscando sempre o equilíbrio, uma equipe que possa ser ofensiva e que possa manter o que a gente tem conquistado de alguma forma, que é não sofrer gols, que é importante. Isso em função de algum ponto que a gente está equilibrando, para poder não ficar extremamente vulnerável. Esse é o ponto. Bom, boa noite, Anderson. Boa noite. Até não é exatamente sobre as substituições, mas começar o jogo com os 3 volantes, tu pensou mais nessa parte defensiva também, sobre o perigo do Brusque, talvez o bom momento, né? Que apesar da derrota contra o Ceará, eles fizeram um bom jogo lá no Castelão, tinham vindo de vitória contra o Amazonas, aí mais por isso, porque os 3 volantes jogando ressacado. Cara, o Pedro Cássio não joga de volante. O Pedro Cássio é um jogador que eu conheço desde a época de Botafogo. O Pedro Cássio é um meia volante. Ele não é um volante. Ele não é o primeiro volante. Ele não é o Maranhão, não é o Zé. Ele é um jogador que transita bem entre as duas funções. Então ele joga com a gente, é como se tivesse o Giovani e o Pedro. Como se fossem dois, o Giovani mais meia e o Pedro mais meia volante. É um cara que consegue sustentar o lado e ainda criar situações para frente, como aconteceu no jogo. A gente não tem essa característica de jogar com 3 jogadores. Poderia ser um outro atacante que também tivesse essa qualidade de poder recompor bem e atacar. Então, a gente não joga com isso. E acho que o Brusque jogou o jogo todo no nosso erro, cara. O tempo todo. Já que é uma equipe que tem jogado bem, que tem conquistado, nos respeitaram pra caramba, porque eles não vieram para cima. Os momentos do Brusque é transição, cara. Transição o tempo todo. Transição. Por isso que a gente não podia sair de qualquer forma. É difícil para vocês. A gente não ganha um jogo na marra. A gente não ganha no jogo só metendo jogadores para... Não, tem que ter equilíbrio. Nós até o finalzinho nós tivemos chance de poder ganhar o jogo. Não foi o jogo melhor que nós fizemos. Tecnicamente, acho que a gente falhou em muitas situações. Tivemos bons envolvimentos na entrada da área ali, onde o último toque... Às vezes nós falhamos novamente, poderia deixar um jogador na cara do gol. E quando nós deixamos o jogador, nós acabamos falhando, porque a bola pega na trave, o goleiro defende. Então, assim, nós tentamos buscar o gol do começo ao fim. Henderson, boa noite. Boa noite. Avaliando o momento atual do Avaí e até o recorte com o jogo anterior, né? A cobrança por criar oportunidades. O Avaí teve uma chance só no final do segundo tempo lá em Campinas. No paralelo para o jogo de hoje, achas que houve uma evolução no time do ponto de vista de criação, de criar mais oportunidades? Acho que criamos, gente. Tivemos, da minha concepção, assim, pelo menos 2 ou 3 grandes oportunidades ali de poder ganhar o jogo. A bola na trave...
Eu não sei se o goleiro tocou ou não tocou, né? A princípio parece que não, mas me parece que ele toca um pouquinho na bola. Tivemos situação do Giovani no primeiro tempo, que ele finalizou, o goleiro defendeu. Nós tentamos, cara. Nós tentamos ali chegar, e no segundo tempo alguns envolvimentos que a gente acabou tomando uma decisão equivocada. Eu acho que a gente construiu mais situações do que no último jogo. Felizmente a gente não conseguiu transformar. Falar com você, gente, você está satisfeito? Claro que não, gente. Eu também tenho que entender o processo, não adianta, não adianta. A gente cria uma expectativa enorme de que todo mundo vai ganhar. Não vai ganhar todo mundo. Difícil. A competição desse ano teve talvez nas últimas Série B, e eu posso falar isso porque eu tenho, graças a Deus, assim, 3 conquistas nessa competição. Esse ano foi o ano que os clubes mais investiram. Coisas que ninguém pode imaginar. Um investimento enorme de alguns clubes. Então é uma Série B difícil, disputada, tá brigada. Por mais que tenham equipes lá na frente, a turma de trás também ganha jogo e joga bem. Como você acabou de falar, que o Brusque jogou muito bem contra o Ceará lá. Tá todo mundo brigando, tá todo mundo lutando, não tem jogo fácil. Tudo é construído com dificuldade. Vamos jogar contra o Guarani, uma equipe que tem conquistado grandes resultados nessa reta final. Parece que foi tudo horrível. Não, teve coisas que foram boas. O último terço nosso foi ruim. Hoje o último terço foi um pouquinho mais agressivo, mas não foi ainda daquilo que a gente imaginava. A gente não consegue, a gente não tem o poder, infelizmente, de mudar comportamentos de uma maneira tão rápida, entendeu? Tudo demanda tempo. A gente dá um passo para frente às vezes, dá outro passo para trás, anda 2 casas para frente, depois anda uma para trás. A equipe é assim. A gente não tem como funcionar uma equipe que só ganhe, só jogue bem. Esse é o objetivo nosso. Vocês podem ter certeza absoluta que é o que a gente busca diariamente. Diariamente. É jogar bem e ganhar. Ou ganhar e jogar bem. Só que nem sempre é possível. Se a gente for fazer recortes passados, a equipe do Avaí sofreu ano passado, nessa competição. Esse ano a gente criou uma expectativa, talvez, o Avaí, que talvez não fosse uma liderança, talvez, que foi talvez colocada num pedestal que talvez não fosse uma realidade. E a gente está brigando por isso. Na minha chegada aqui, nós ganhamos acho que 3 jogos seguidos. Nós não entramos no G4, cara. Nós não entramos no G4. Aí perdemos uma, ganhamos, em 5 partidas, ganhamos 4. Não entramos no G4. Você vê como é que a distância era razoável e tem muitas equipes ali. Então a gente está tentando de todas as formas. Todo mundo descarta fala, esse não vale. Aí ele entra outro, também não serve. Todo mundo não serve. Aí não tem como. Eu não posso agir como as pessoas agem. Eu tenho que ter tranquilidade para poder fazer os movimentos que a gente acha e fazer as substituições que a gente acha. Aí a gente põe aqui o time todo para frente, perde o jogo, fala assim, você colocou muito atacante e perdeu o jogo. A gente tem que ter chance de ganhar o jogo até o último lance. Se a gente consegue fazer naquela bola na trave ali o gol, 3 pontos, que era o que a gente quer. A gente quer buscar os 3 pontos sempre. Porque às vezes o gol não sai tão naturalmente como as pessoas acham. Grandes equipes do Brasil, às vezes foram eliminadas agora de Libertadores, que gastam milhões e milhões e milhões de dinheiro, não conseguiram fazer gol. Não conseguiram fazer gol. Gol é difícil, cara. Futebol é apaixonante porque o gol é um evento difícil, não é fácil, não é igual o basquete, o vôlei. Você tem lá, 70%, 80% de efetividade. Futebol, às vezes, você cria 50 chances para fazer um gol. É difícil, não é fácil. E às vezes ele sai naturalmente, você faz 3, 4. Por isso que ele traz essa paixão toda, do quase gol, de uma chance, de uma oportunidade. Então, assim, a gente está tentando, cara. Assim, a gente não desorganizou, acho que isso é um ponto importante, porque a gente poderia... A equipe do Brusque veio preparada muito para a transição. Se a gente vacila mais um pouquinho, poderia ter perdido o jogo. Porque não é fácil construir e é mais fácil destruir e transitar. Então, a gente tentou não ficar vulnerável e não tomar um gol, e aí não tínhamos nenhuma chance, talvez, de poder reverter isso no final do jogo. Professor Anderson,
como que o senhor pensou o time do Avaí hoje para essa partida? Já que o Avaí vinha de um empate, uma derrota, já vinha a 2 jogos sem fazer gol. Como é que o senhor pensou a estratégia? O senhor consegue explicar para nós, assim, de uma forma mais técnica, tática? Porque a gente percebeu que o Brusque veio hoje e colocou um ônibus ali atrás, um ônibus amarelo, difícil de ser transpassado. Como é que o senhor pensou essa partida de hoje e o que não acabou não dando certo ali? A gente sabe, claro, o gol não aconteceu, mas o que o senhor acha que, o senhor, na sua observação, que faltou ali, aquele detalhe? Cara, boa noite, obrigado. Como eu falei, assim, grande parte das equipes da Série B, elas jogam muito nesse bloco baixo, entendeu? Então você vai ver assim, eles defendem bem e transitam. Transição, contra-ataque. Nós preparamos a equipe, né, nesse tempo que a gente teve para essa situação. É claro que é muito mais difícil construir do que destruir. Né, por toda a minha experiência, eu sei muito bem disso. Você vai pegar equipes top no mundo que às vezes não conseguem criar uma situação. Eu lembro de jogos do Barcelona contra o Chelsea, do Mourinho, que os caras não conseguiram fazer gol, cara. Jogaram um jogo inteiro com os melhores jogadores talvez do mundo, com o Guardiola como treinador, e não conseguiram fazer gol, cara. Construir é difícil, não é fácil. Acho que a gente pecou principalmente no primeiro momento ali, na construção de fazer algumas escolhas melhores, dar um pouco mais de dinâmica, coisa que a gente fez melhor nos treinamentos. E buscamos, cara, assim, né, construir, destruir os caras, criar uma linha de 5 jogadores na última linha deles, carregar um pouco mais. Os momentos que a gente conseguiu envolver com boas tabelas, mais rápido, a gente conseguiu uma finalização. A gente gostaria que isso tivesse acontecido muito mais vezes, né? Mas infelizmente a gente acabou pecando, como eu falei assim, nessa construção. Esse, para mim, é o ponto principal, que a gente não conseguiu, talvez, criar ainda mais situações. Anderson, o torcedor, diante da situação que acontece hoje na Série B, está frustrado pelo que o Avaí precisa para a reta final, para buscar um acesso, porque o sonho do torcedor, a ideia era subir. Como é que tu avalia o teu desempenho até aqui, nesse processo de tentar fazer o time subir? Cara, ninguém contou historinha para mim. Como eu falei, assim, eu disputei algumas séries B e graças a Deus tive êxito em 3 delas. Assim. Ninguém contou historinha para mim. Eu vim para cá sabendo exatamente do desafio. E todo mundo eu sabia muito claramente que é muito complicado, é uma situação difícil. Isso já aconteceu comigo? Já. Peguei o Botafogo em 14º, batemos campeões. Aconteceu, mas não é uma situação fácil, não é isso que acontece constantemente. Você já viu um time da Série A sair de 14º para ganhar a competição? Você já viu um time sair de 11º e bater campeão? É difícil, cara. É raro. Né? Em um turno, a gente conseguir reverter totalmente uma situação. O time que dá em 11º em um turno. Botafogo eu peguei com, acho que, 8, 10 rodadas. Mas é muito difícil. Eu sei como é que é difícil. Agora, era possível? Claro. Claro que é possível. De repente você consegue engatar aí 7, 8 vitórias seguidas e a coisa vira. Nós tivemos com 4 vitórias em 5 jogos. Se tem mais umas 3, talvez a gente entrasse no G4 e aí a confiança batia lá em cima. Nós estamos correndo atrás, nadando contra a maré o tempo todo. A gente vem, ganha, os outros ganham. A gente ganha a segunda, os outros ganham. A gente ganha a terceira, os outros também ganham. Aí a gente perde uma e baixa. Aí a gente ganha uma quarta, eles ganham e a gente não consegue chegar. A gente não está pontuando e ninguém pontuando. São muitos clubes na nossa frente, cara. São muitos clubes na nossa frente. Então é um desafio, mas a gente não pode ter medo, né? Eu não tenho medo na minha vida. Eu vim para cá tentando fazer o que a gente poderia fazer, diante de uma equipe que talvez tenha perdido o melhor momento dela em termos de confiança. Você vê jogadores que estão agora, talvez assim, muito aquém do que já fizeram na temporada. E por que eles estão assim? Porque começaram a uma pressão de ter que executar, ter que fazer, ter que marcar, fazer gol e é difícil, é um peso. Jogar para muitas pessoas é sempre complicado, não é fácil. Jogar com pressão é difícil.
Qualquer um que vai fazer qualquer atividade com muita pressão é complicado. Se amanhã você tiver que fazer uma palestra para os chefes de Estado do mundo, é difícil. Talvez um assunto que você domine, talvez na hora você vai ficar emocionalmente abalado. Então, assim, essa pressão que o jogador tem que estar acostumado, às vezes ela é grande. Nós temos grandes jogadores, talvez artilheiros do Brasil, referências, ídolos de clube, que estão passando agora por um momento extremamente difícil, não conseguem fazer gol, não conseguem jogar o que jogava. Por que, Anderson? Desaprendeu? Não. Porque é pressão. Ter que correr atrás, ter que buscar aquilo que deixou de ser feito é complicado. E às vezes esse mesmo jogador, daqui a 2 jogos, ele vai começar a fazer gol como se fosse uma coisa mais fácil do mundo. Futebol é assim, né? A gente não tem previsão. A gente não pode prever como que vão acontecer as situações. Por mais que você treine, prepare, o jogo é sempre diferente. Sempre te traz alguma coisa diferente. Nunca a gente consegue retratar e montar e ver. A gente tinha muita certeza que o Brusque faria essa linha baixa, só que você não consegue reproduzir totalmente aquilo. São comportamentos diferentes, a pressão é diferente, o não poder errar é diferente. No treino se erra, não acontece o quê? Nada. Repete, faz de novo. Aqui às vezes você erra e acaba o jogo, você perde o jogo. Então isso é mais difícil.